Amados, abre a tua Bíblia no Salmo 37. A gente vai ler alguns versos, mas eu vou me fixar principalmente no verso 5. E a gente vai conversar um pouco sobre este salmo, ok? Eu não tenho slides, só projeta o texto, deixa o texto do capítulo 5, do verso 5 de 37 de Salmos projetado o tempo todo, porque a gente vai conversar em cima desse texto hoje, ok? Salmo 37, verso 5. E antes de eu dar início aqui, eu convido você a orar comigo. Por favor, abaixa a sua cabeça, vamos orar. Senhor, nós te agradecemos muito pela tua palavra e te agradecemos a riqueza que ela tem, como o Senhor foi gracioso, fazendo o teu Espírito Santo inspirar pessoas de tempos diferentes, mas com um conteúdo tão afinado, tão alinhado a toda a tua revelação. Só o Senhor, só Deus, para produzir um material desse, com um alinhamento perfeito e uma harmonia perfeita desde Gênesis a Apocalipse. Muito obrigado, Pai. Pai, nessa hora oferecemos para o Senhor nosso coração, nossos ouvidos, nosso entendimento, nossa concentração, para que o teu Espírito Santo vá ministrando a cada um de nós, segundo a tua vontade e a nossa necessidade, a partir da tua palavra, de tudo aquilo que vamos ver neste verso. Pedimos que o Senhor faça isso e já te agradecemos e oramos no nome de Jesus. Amém. Amém. Deixa eu ler alguns textos aqui, mas antes, deixa eu lembrar você do Salmo 37. O Salmo 37 é um salmo de sabedoria, ele é chamado um salmo sapiencial e é um salmo acróstico. O que é um salmo acróstico? É um salmo que na língua original, em hebraico, ele foi escrito na ordem do alfabeto hebraico. São 2 versículos para cada letra, ou seja, o verso inicia com uma letra do alfabeto hebraico. Então, o primeiro e o segundo verso começa com a letra Aleph. O segundo começa com a letra Bet. E assim vai até o final. Então, é um salmo acróstico. Nesse sentido, a poesia hebraica não é como a nossa poesia. Ela tem padrões diferentes, mas é um livro poético. É um livro de sabedoria parecido com o texto de Provérbios. E é um texto que fala direto a pessoas. Por ser um texto de sabedoria, ele fala objetivamente para cada um de nós. Ele fala objetivamente para o leitor. Então ele reparte verdades e ele dá conselhos e ordens. As palavras que nós temos estudado, antes de a gente iniciar a série de mensagens sobre o tema deste ano, a gente observou alguns imperativos nos versos que nós vamos ler ainda. No verso 3, por exemplo, confia no Senhor, é um imperativo. No verso 4, agrada-te do Senhor, também é um imperativo. Ou seja, este verso, que é um verso de sabedoria, esse texto de sabedoria, ele é carregado de revelação, é carregado de verdades, mas também, como o texto tem uma palavra direta para o leitor, ele também aparece com imperativos, que são ordens da parte do Senhor para nós. Obedeça, né? Porque vai dar tudo bom para você, se você obedecer esses imperativos. E no verso 5 também tem um imperativo, que é entrega, né? Na versão, tanto nós lemos nas duas versões, revista atualizada e na versão nova versão transformadora, tanto num quanto outra começa o verso entregue, né? Na revista atualizada, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. E na versão transformadora, entregue seu caminho ao Senhor, confia nele e ele o ajudará. Uma outra versão, mas tem a mesma ideia. Então esse salmo, ele é poderoso, ele é muito importante,
porque ele ministra ao nosso coração. Outra coisa que nós nos referimos a este salmo é que ele é um salmo de conselho, comparado com alguns outros, para aquele servo de Deus que entra em tempos de crise, principalmente em crises relacionadas a pessoas que flertam com o pecado, pessoas que gostam do pecado, pessoas que se divertem com o pecado, que estão longe de Deus, se afastam de Deus, mas têm a aparência, pelo menos parece para o servo de Deus, que esses estão dando certo na vida. Então é como se o perverso, o mal, o adúltero, ele dá certo, ele cresce, ele enriquece, ele tem um carro melhor, uma casa melhor, e o servo de Deus, que é fiel ao Senhor, às vezes passa por muitas lutas. Sendo fiel ao Senhor, embora conviva assim com muitas promessas da parte de Deus, ele ainda assim é tentado a fazer comparações. O Salmo 73, 37, 73, 3 e 7, é um exemplo. O Salmo 73 foi escrito por Asaf, e ele foi escrito num tempo de crise, quando ele via os ímpios prosperarem, darem certo, e aqueles que andavam em fidelidade ao Senhor passavam lutas enormes. Então, este salmo de sabedoria é para ministrar o coração do servo de Deus, quando tem esse tipo de conflito, esse tipo de crise. Quando a gente fica comparando, a gente sabe que a comparação não é bom, a comparação sempre dá coisa ruim no coração, porque a gente não sabe, como um Instagram, é como um Facebook. Todo mundo que tira uma foto, faz uma selfie no Instagram, não fotografa quando o seu dia está ruim, quando está passando alguma luta, alguma dificuldade, ninguém faz. Pega o seu celular e vai tirar uma foto, vai fazer uma pequena live no Instagram, dizendo assim: olha, o dia foi terrível, eu perdi clientes, estou devendo, e eu estou com depressão, estou chateado demais com as coisas. Fica aí o meu recado para todos saberem. Ninguém faz isso, A verdade é isso aí. Mas mesmo num dia horrível, ele toma um banho, vai para a sorveteria, para ver se esfria a cuca. Lá na sorveteria ele faz um sorriso, tira uma foto e manda a foto para a rede social, falando assim: olha como eu estou curtindo, estou tomando um sorvetinho, está tudo bem comigo. Na verdade, ele está lá em crise, tomando um sorvete para ver se injeta um pouco de açúcar no organismo, ativa como é que chama o negócio? Dopamina, ver se ativa a dopamina, para ver se o cara se anima. Mas ele sai da sorveteria, vai para casa, mas ele mandou para a rede social o negócio: olha, eu estou legalzão, para mostrar para todo mundo. Mentira, falsidade. Aí você olha o Instagram num dia de crise e vê o seu parceiro, o seu amigo, um conhecido, só de boa nas imagens. Aí a gente corre o risco de fazer essas comparações e ficar pensando assim: puxa, parece que as pessoas dão certo, e eu luto, e do começo do dia ao fim do dia e tudo mais. Perfeito, a palavra de Deus tem textos específicos para ministrar o seu coração e fortalecer você, fortalecer a tua alma, fortalecer as tuas convicções, fortalecer a tua fé, fortalecer a tua esperança e cobrir você de uma fé transformadora, cobrir você da esperança do milagre, cobrir você com toda a graça e toda a paz no seu coração, que somente os filhos de Deus experimentam. A palavra de Deus faz isso, e é isso que eu tenho desejado, estudando e pregando em cima do Salmo 37. Essa primeira parte é muito positivo, é muito abençoador, e é isso que está no nosso coração. É uma palavra para fortalecer você, fortalecer a tua fé, mas criar músculos na tua espiritualidade, criar músculos na tua oração, criar músculos na tua fé, te dar força para você permanecer fiel e num nível de consagração ao Senhor alto, buscando Ele e experimentando todas as graças, toda a presença, todas as bênçãos, todo o poder que é necessário para você
continuar sendo uma boa testemunha de Cristo. Amém? Então vamos recordar algumas coisas aqui no Salmo 37. Quero ler os 3 textos que estamos trabalhando. 3, 4 e os 5 que vão me fixar hoje. Confia no Senhor e faze o bem. Habita na terra e alimenta-te da verdade. Estou lendo na versão Revista Atualizada. Verso 4. Agrada-te do Senhor, e Ele satisfará os desejos do teu coração. Há um prazer em Deus de dar coisas boas que a gente gosta, mas o nosso coração tem que estar alinhado ao dele. Amém? Por isso, agrada-te do Senhor. Quando o teu coração estiver alinhado com o coração de Deus, e você estiver regalando, agradecido, grato, cheio de alegria, porque a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Amém? A vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Quando você estiver descansando e regalando nisso, e o teu prazer for o Senhor, o teu prazer for a vontade do Senhor, Ele vai satisfazer os desejos do teu coração. Não desejos desalinhados da vontade de Deus, desejos alinhados com a vontade de Deus. Porque Deus não satisfaz desejos desalinhados. Amém, gente? Amém. Então, esse é um segredo aqui dentro desse texto. Por isso, a frase inicia, agrada-te do Senhor, né? E Ele satisfará os desejos do teu coração. E o verso 5, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais Ele fará. É poderoso esse verso, o significado de cada uma dessas palavras, é o que eu quero fazer com você, mergulhar em cada uma dessas palavras. Mas tem o verso 6, o verso 6, ele está ligado ao verso 5, é como se fosse um complemento. Então, veja lá, confia nele e o mais Ele fará. Fará o quê? O verso 6 dá continuidade dessa ideia. Fará sobressair a tua justiça como a luz, e o teu direito como o sol ao meio-dia. Amém? Então, 6 complementa o 5. Aí, quando entra o 7 eu não vou trabalhar hoje, o 7 também tem um imperativo, que é uma ordem. Descansa no Senhor, 2 imperativos, e espera nele. 2 imperativos só num verso, né? Muito importante. Mas hoje eu chamo a sua atenção para o verso 5 e o 6 como complemento. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. Muito bem, eu vou entrar em cada uma dessas palavras e eu vou começar com a palavra entrega. A palavra entrega é, em hebraico, me permita, eu vou ler para você sentir o fonema, galau. Fala comigo, galau. Pronto, falou hebraico, né? Então, é a palavra entregar. Muito bem. Agora, eu preciso dizer uma coisa para você e vou precisar da sua paciência. Eu vou precisar da sua complacência. Eu vou precisar de verdade que você me ame. Eu posso... eu posso pedir isso para você? Eu preciso pedir isso para você, né? Porque eu vou usar uma ilustração, eu vou explicar por quê. Eu vou usar uma ilustração que parece que não é muito conveniente, mas ela é perfeita. Então, eu vou precisar que você ouça isso com compaixão e com sabedoria. Eu estou explicando e pedindo isso antes de dizer, né? Antes de falar. Muito bem. Tudo bem? Eu tenho isso de você? Muito bem. Vem comigo aqui. Porém, a palavra entrega, que é um verbo, ele é uma ordem, está no imperativo, como já disse. No entanto, a palavra galau, em hebraico, ela pode ser traduzida de várias formas, não apenas como entregar. O verbo entregar foi a forma muito bem traduzida para o português, mas quando você vai no hebraico, a coisa estica, a coisa amplia um pouquinho.
Então, essa palavra galau, ela pode significar rolar. Literalmente, ela significa rolar, ok? Rolar, rolar embora, afastar de você, né? Rolar para baixo, enrolar. A palavra entregar significa, e seria assim, seria melhor traduzida, se fosse rolar, mas só que acontece que é uma tradução, não é uma tradução literal, você tem que adaptar o sentido para a língua que você está traduzindo, então acontece isso. Muito bem. E essa palavra é um verbo simples, é rolar. No entanto, a palavra galau, a mesma palavra, com uma pequena diferença de nuance de vogal, quando você atribui uma pequena nuance, ela também significa, com as mesmas vogais, galau também significa esterco. Estão comigo? Ok? Rolar, esterco. Tem um bichinho na natureza? Não tem um bichinho na natureza? Tem um besouro que você encontra em deserto e tudo mais. E esse besouro vai ser a nossa ilustração. Ok? Eu pensei até em botar o nome da mensagem assim, lições de um besouro, né? Mas eu não pus esse tema na mensagem. Tá, vou para pegar mais leve. Né? Lições de uns besouro rola bosta, né? Que é o nome do besouro. Me perdoe, eu não. Rola esterco. Não, é o nome do besouro. Por isso que eu estou precisando, eu vou repetir. Eu preciso da tua compaixão e preciso que você continue me amando. Porque essa ilustração ela é precisa, é interessante, mas ela é isso mesmo. Lembra que Israel tem deserto, e isso era muito comum, principalmente em desertos, ok? Tem muito desses insetos. Muito bem, significa isso, ou seja, a palavra galau, que também significa esterco, e a ideia aqui é rolar e colocar para fora de você, e colocar os estercos da vida para longe de você, os estercos da alma para longe de você, os estercos do coração para longe de você. Isso é um sentido, tá? Isso é um sentido, mas tem dois sentidos a palavra rolar aqui. Você pode entregar, com a ideia de entregar, você pode entregar para ficar longe de você, afastar de você, e nesse é um sentido negativo, aquilo que você está pondo. Você está pondo para fora o que você não quer mais de volta, certo? Mas tem um segundo sentido que eu posso aplicar na palavra galau, que é entregar para Deus algo que tem a ver com a minha vida, um projeto, uma caminhada, que é a ideia do texto, uma caminhada, uma jornada, uma ideia, a minha casa, a minha família, o meu trabalho, um projeto no trabalho, eu posso entregar para Deus. Mas aí esse precisa me voltar, ok? Então precisa voltar. Eu posso usar esses dois sentidos nessa palavra galau. E eu vou usar esses dois sentidos nessa palavra. Agora, o que acontece, né? O que acontece? Se eu uso no primeiro sentido, no sentido de remover, eu rolo para longe de mim, eu removo da minha vida, removo uma carga pesada, eu removo do meu casamento, removo do meu caráter, eu removo da minha vida moral algumas coisas, eu removo algumas atitudes, algumas condutas que não são boas, não são positivas, não são produtivas, não são decentes, não são dignas, não são santas. Tem coisas na nossa vida que a gente precisa remover. Amém, gente? E nós é que precisamos remover. A ação aqui é praticada pelo sujeito, e aqui o sujeito é o homem, não é Deus. Amém? Tem coisa que Deus faz, aliás, Deus faz muita coisa, mas tem coisa que somos nós que fazemos. Você que vai decidir não acessar alguns tipos de site. Você que vai decidir não fazer parte de alguns tipos de grupos. Você que vai decidir tratar melhor a tua esposa, tratar melhor o teu marido. Você que vai decidir. Você que vai decidir orar mais. Você que vai decidir ler mais a palavra de Deus. É uma atitude que você tem que fazer. Mas ler a palavra de Deus e orar é positivo, é evidente. Mas com relação à parte negativa, você é que vai decidir afastar algumas coisas de você.
O que é que na sua vida é galau? E você precisa pôr para fora, você precisa remover da sua conduta, remover da sua casa, remover dos teus pensamentos, remover da sua vida, né? O que é? E a bênção é o seguinte, nós podemos fazer isso, basicamente orando. Nós confessamos pecados, a gente faz a confissão e a gente põe para fora. Como que a gente tira as coisas de dentro de nós, as ofensas, o mau caratismo, as coisas que não são boas e precisam ser colocadas para fora? É com mudança de atitude, sim, mas a mudança de atitude inicia quando você consegue tirar essas coisas de dentro de você, porque o mal fica impregnado, o pecado fica impregnado, um defeito de caráter fica impregnado, está dentro de nós. Como é que eu acesso um poder redentivo de Deus dentro de mim? Através da confissão de pecados. Eu confesso, eu falo, eu ponho para fora. E é um milagre, isso é um milagre, gente. Como que eu confessando um pecado, um desvio de caráter que eu tenho, confessando um pecado, esse negócio sai de dentro de mim? Sai, Deus fala que sai, o Espírito Santo nos diz que sai, a palavra de Deus diz que sai, é um milagre isso. Como que pode sair? Mas sai, é uma coisa maravilhosa. A gente ter a liberdade em Jesus Cristo de confessar os nossos pecados e tirar de dentro de nós todos os galaus que precisa sair, para não voltar mais. Que coisa linda! Aí a gente vai para alguns textos, por exemplo, com essa ideia de remover. Em Josué capítulo 5, verso 9, disse mais o Senhor a Josué, hoje removi, é a palavra galau. Removi de vós o opróbrio do Egito, pelo que o nome daquele lugar se chamou Gilgal. A raiz da palavra Gilgal é galau, no sentido de remoção. O Senhor, essa cidade celebra, é uma festa, o nome foi instituído nesse lugar para celebrar o fato de Deus ter tirado, removido o seu povo do Egito e trazido para a terra da promessa. A palavra Gilgal tem a raiz de galau, né? Então traz essa lembrança. E nesse lugar chamou Gilgal até os dias de hoje, que lembra a remoção. Deus nos tirou de um lugar. Deus tirou o seu povo de um lugar. Isso também, às vezes, não é só algo de dentro de mim que precisa sair. Às vezes sou eu que preciso me movimentar de um determinado lugar. Amém? Amém, gente? Às vezes sou eu que me movimento. Assim, esse caminho é um caminho de pecado, de tentação, de trevas. É um caminho que vai dar ruim. Então eu me movimento dele, busco ao Senhor, clamo ao Senhor, porque foi Deus que foi lá resgatar o povo. Amém? Eu estou numa condição de dificuldade, de dureza, de falta de força, estou cheio de cadeias e tal, e eu clamo ao Senhor. Deus vai fazer alguma coisa para resgatar você de onde você estiver. Mas você precisa clamar ao Senhor. Tá, o texto está dando essa ideia aqui. Precisa ir ao Senhor. Você vai ao Senhor primeiro, confessando o que está dentro de você e que tem que sair. Os seus galaus, os estercos da vida, os estercos da alma. Eu vou confessando. Aí, Senhor, me tira deste lugar. Aí Deus perdoa os nossos pecados e Deus vai trabalhar. A gente vai ver isso mais no final do verso. E Deus remove a minha vida, a minha casa, a minha família de um lugar de miséria espiritual, um lugar de doença emocional, um lugar de inferioridade, um lugar de culpa, um lugar de desprezo, um lugar de pecado. Deus nos remove daquele lugar e nos coloca na terra da promessa, nos coloca hoje numa igreja.
no povo de Deus, nos coloca entre os santos, nos coloca entre os remidos, nos coloca entre o povo que experimenta perdão, nos coloca entre o povo que é o povo que está fazendo a caminhada da eternidade, é o povo que caminha e experimenta a glória de Deus, é o povo que se movimenta numa direção da glória e da eternidade, é o povo que vai experimentando o milagre porque tem a presença de Deus, é o povo que convive com a presença do Espírito Santo. Ele nos remove de um lugar e nos faz andar com gente de vida, com gente de salvação, com gente de paz, com gente abençoadora, com gente que anda numa estrada de cura e de restauração, e não num lugar de opressão, de martírio, um lugar de sofrimento, onde a nossa alma é castigada, nossa identidade é castigada. Senhor, me tira desse lugar. Ele nos levanta, mas ele fala assim, vamos embora. Na hora de ir embora, você que levante e vai. Amém, gente? A gente também empreende força para se movimentar dos lugares. O Senhor providencia tudo. O que Ele vai fazer, eu não sei. Mas no caso de Israel, Ele mandou Moisés. E sinais e maravilhas, milagres aconteceram. Deus gosta de fazer essas coisas. Deus gosta de fazer milagres. Deus gosta de fazer algumas coisas surpreendentes, para deixar claro que é Ele mesmo. Mas depois de 10 milagres, você tem que levantar a sua casa, levantar acampamento, juntar a sua casa e sua família e sair daquele lugar. Amém, gente? Movimento, movimento. Aí é dramático, né, Marlene? Aí você foi dramática, né? Eu estou evitando ser dramático, você vai, dramático. Não tanto assim. Não arrancar as mãos, né? Vamos, aí não funciona. Aí, Senhor, aí é movimento. Eu saio dessa conduta, né? Eu deixo essa conduta, peço perdão e deixo essa conduta e me movimento dela, né? Vamos exagerar, né? Atitude. E um lugar onde esses pecados são iminentes, onde eu vou ser tentado a praticar essas coisas. Eu evito esses lugares, então eu me movimento, né? É essa a ideia, eu rolo daquele lugar, eu me movimento daquele lugar, amém? Aí você vê isso em Gilgal, e você vê Hebreus 9, assim também Cristo, tendo se oferecido em uma vez para sempre, para tirar os pecados de muitos. A palavra tirar é remover, né? Jesus removeu os nossos pecados potencialmente de toda a raça humana. Só experimenta isso quem crê e anda com Ele, amém? Mas vamos pensar que Ele removeu de nós os nossos pecados. Onde Ele colocou? Sobre Ele mesmo. Meu Deus, Ele remove os meus pecados e Ele põe sobre si e vai para a cruz e morre, porque o salário do pecado é a morte, por isso é a morte dele que me salva. É uma coisa impressionante, né? E Jesus fez isso, Ele tira os pecados de muitos. Aí, uma segunda vez aparecerá sem pecado, na segunda vinda, aos que aguardam para a salvação. Maravilhoso. Aí você vai para o Salmo 32, por exemplo, e ele diz assim, Davi, enquanto calei os meus pecados, deixei eles lá, deixei os pecados dentro, eles estão lá fermentando, eles estão lá azedando, eles estão lá produzindo morte. Enquanto calei, eles estavam lá e permaneciam lá, né? Quanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos, vai apodrecendo a alma, vai apodrecendo o coração, vai apodrecendo tudo. Pelos meus constantes gemidos todo o dia, porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim, e o meu vigor se tornou em sequidão de estio. Verso 5, confessei-me o meu pecado, confessei-te o meu pecado, e a minha iniquidade não mais ocultei, ponho na luz, a luz cura, põe na luz, disse, confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu
perdoaste a iniquidade do meu pecado. Remove da gente. A gente anda com Jesus, nós somos discípulos de Cristo. Isso vai acontecendo constantemente na nossa vida. Andando com Deus, Ele vai removendo de nós, lentamente, processualmente, todo tipo de ferida que nós sofremos, e de mágoas, e de doenças, e de valores estragados, e de crenças equivocadas. Na caminhada com Jesus, Ele vai removendo de nós tudo aquilo que tem a ver com o velho Paulo moral, para eu aprender a conviver com o Paulo moral, tendo Jesus Cristo como meu modelo, tendo Jesus Cristo como minha forma, tendo Jesus Cristo como meu padrão, e eu vou cristificando a minha vida, mas eu preciso que coisas em mim vão sendo removidas, e o poder de Deus vai fazendo isso. E a ferramenta principal em que essas coisas acontecem é a confissão de pecados, quando eu exponho à luz as iniquidades do meu coração. Amém, queridos? Isso é lindo. Você teve um passado, uma vida, uma juventude, ferido por violências, feridos por rejeição, às vezes conviveu com escassez, complexo de pobreza, você conviveu com ausência de paternidade, ou numa família, assim, desestruturada e tudo mais, e o teu coração, a tua história na infância, foi marcada de muitas dores, de muitas violências. Como que você arranca tudo isso? Você está andando com Deus, isso sai automaticamente? Não. Na caminhada com Jesus, lentamente o Espírito Santo vai entrando nessas áreas dentro de nós, vai manifestando, nós vamos confessando, e isso, o Espírito de Deus vai entrando e vai promovendo um poder curador, transformador dentro de nós, vai removendo de nós todas as marcas, removendo de nós todas as feridas, removendo de nós os complexos, removendo de nós os traumas, removendo de nós as dores, removendo de nós as crenças equivocadas, e vai construindo uma pessoa nova, tendo Jesus como modelo, curada, amém? Na caminhada a gente experimenta isso com Jesus. Evangelho é isso, igreja é isso. Igreja é gente que está caminhando com Deus, está sendo curada no processo e está trabalhando para trazer outros para entrarem nessa caminhada de cura também. Amém? Então você vai para 1 João 9, se confessarmos os nossos pecados, confissão, expor à luz, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Perdoar pecado é uma coisa, purificar de toda injustiça é uma outra coisa. É o bônus do perdão. Eu sou perdoado dos meus pecados. Agora, me purificar de todo tipo de injustiça tem a ver com Deus restaurando a minha vida de todas as marcas de enfermidade e de dores que eu vim acumulando em toda a minha vida até conhecer Jesus, no iniciar o Evangelho. Amém? Esse trabalho é constante, não para, não é no momento da nossa conversão, ele não para nunca. Andando com Deus, nós vamos sempre tratando, Ele vai sempre tratando a nossa vida, e a gente vai ter que aprender a rolar da nossa vida para longe um monte de esterco que não faz parte da nossa vida com o Senhor. Amém, queridos? Galau tem um outro sentido, o sentido de entregar o comando da vida ao Senhor. Aí é um sentido positivo do galau, né? Sentido de entregar as jornadas da vida aos cuidados do Senhor. Entregar o comando da vida ao Senhor, Ele passa a pilotar a nossa vida, Ele passa a ser o comandante da nossa vida, amém? Jesus, e entregar as jornadas, os pedaços pequenos, entregar a nossa, pequenos assim, né? Eu entrego a minha família, eu entrego a minha carreira, eu entrego a minha formação, eu entrego a minha empresa, eu entrego os meus negócios, eu entrego a minha loja, eu entrego a minha oficina, eu entrego a minha formação acadêmica, eu entrego o meu consultório, eu entrego o meu escritório de advocacia, eu entrego para o Senhor e coloco isso debaixo dos cuidados, sobre os cuidados do Senhor. Eu coloco sobre Jesus, é muito interessante. Eu coloco sobre Jesus no ato da confissão. E essas coisas vão para baixo quando Ele começa a governar todas essas coisas na nossa vida. Galau também tem esse sentido, de rolar para Jesus.
eu estou entregando para ele, para que ele cuide. É o lado positivo do verso. Muito interessante. Aí você vê, por exemplo, Provérbios 16:3, que diz: confia ao Senhor as tuas obras, e os teus desígnios serão estabelecidos. Uau! Entrega os teus projetos ao Senhor. Seja um parceiro de Deus. E faz de Deus um parceiro majoritário nos seus negócios. Faz de Deus o parceiro majoritário nos seus investimentos. Porque vai dar bom. Vai dar certo isso daí. Você sujeita a Deus todas as coisas. Você rola para Deus. Você sai do comando. Continua trabalhando, continua fazendo o que precisa, mas você coloca Deus na frente. Ou seja, você quando coloca a tua empresa, a tua vida, tua carreira nas mãos de Deus, você também vai trabalhar para que a tua empresa seja uma expressão do reino de Deus. A tua empresa seja uma expressão de Jesus Cristo, seja uma expressão do reino dos céus. A tua loja na cidade é uma expressão do reino dos céus. O teu consultório na cidade é uma expressão do reino dos céus. Amém? A tua oficina é uma expressão do reino dos céus. A pessoa entra na oficina, ela vai pedir um serviço, mas ela entra lá e sente paz. E ela não quer mais sair. Já ouvi isso muitas e muitas vezes. Eu gosto de vir aqui, porque aqui parece que tem paz. Tem. O príncipe da paz é o dono do negócio aqui. Né? Aí você vai sentir a presença. Você é funcionário, você vai para o escritório, vai para a empresa, a paz vai com você. Você consagra o teu lugar, o teu espaço em que você cumpre as tuas responsabilidades. Você consagra ao Senhor. E a presença de Deus vai se manifestar. Então faz da tua mesa, faz do teu espaço, do teu trabalho, um lugar onde o reino de Deus se manifeste. Porque você não vai mentir, você não vai passar os outros para trás, você vai fazer com competência as coisas. Amém, gente? É reino de Deus acontecendo. E os seus desígnios serão estabelecidos. O que é importante nesse texto, o que esse texto dá a entender é o seguinte: você não pense que você está sozinho, se você tem um salão de beleza. Não pense, Jesus é o sócio majoritário do salão de beleza. Gente, você não está sozinho. As pessoas vão entrar lá para sair bonitas, por dentro e por fora. Elas vão ser tocadas pelo poder de Deus. É parceria. É isso, é a ideia de parceria com o Espírito Santo. Romanos capítulo 8, quando fala que Ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis, porque nós não sabemos orar como convém, esse contexto dá a ideia de que, como a gente não sabe resolver alguns problemas, a gente passa para Deus e Deus intervém. Né? Quando Ele intervém, Ele pega no outro lado do banco, então Ele ajuda a gente a levantar. É parceria com o Espírito Santo, é uma parceria com o Espírito Santo no teu casamento, uma parceria com o Espírito Santo nos teus negócios, uma parceria com o Espírito Santo no teu ministério, uma parceria com o Espírito Santo no seu trabalho. Amém, gente? Vai dar ruim? De forma alguma, só dá bom nesse negócio. Porque você tem como parceiro majoritário aquele que é Deus. Impressionante. É isso que o salmista está falando, uma simples palavra galau. Rola para fora o que precisa, sair não volta mais, mas rola para Jesus, tudo na sua vida, e coloca aos seus cuidados e no comando dele toda a sua vida, as coisas grandes e pequenas. Galau. Amém, gente? Amém. Aí o texto, em português, fala assim: confie, entrega e confia, né? Entrega ao Senhor os seus, como é que é o texto? Como é que está lá? Entrega o seu caminho ao Senhor. Muito bem. Entrega o seu caminho. Ele já diz o que entregar. O seu caminho com a ideia de trajetória, com a ideia de jornada, né? Da vida e tudo mais. Mas me permita mudar um pouco a ordem, porque em hebraico a palavra que segue não é caminho.
A palavra que segue é ao Senhor. Então é galau, a palavra que segue ao Senhor é uma palavra al-Yavé, al-Jeová, Iová. A palavra que segue é galau al-Iová. Entrega ao Senhor. Essa é a palavra, ok? Só que eu preciso dizer para você o que significa isso. O ao é uma preposição. Em português é a mesma coisa também. Ao Senhor, entrega ao Senhor. Só que essa palavrinha ao, em hebraico, ela tem a ideia de colocar sobre, colocar acima, colocar para cima. Amém? Isso é importante? Claro que é, nessa frase. Significa muitas coisas. O texto está dizendo o seguinte: você entrega para o alto, você entrega para os céus, você entrega para o Senhor, Jeová, o caminho, as coisas relacionadas à sua vida. E esse entregar para o alto, como que você entrega, deixa eu finalizar, peraí. Entrega ao Senhor. E a palavra Senhor aqui é Jeová, Jeová. Ele poderia ter usado Elohim, que é o Deus da criação. Ele podia ter usado Edonai, que é o Senhor dos senhores. Ele podia ter usado El Shaddai, que é o Senhor poderoso, o Senhor dos exércitos. Ele poderia ter usado El Elohim, que Elohim é o Deus da criação. Ele poderia ter usado El Roi, que é o Senhor que tudo vê. Ele poderia ter usado os diversos nomes de Deus no Antigo Testamento, mas ele colocou exatamente o Deus da aliança, o Deus Jeová. Entrega ao Deus da aliança. E o Deus da aliança, a palavra Jeová no Antigo Testamento, quando ele se revela como Deus da aliança para Moisés, ele também está se revelando para o seu povo como Deus que quer parceria. Aí fortalece mais ainda a ideia da parceria. Você nunca está sozinho. Você nunca está sozinho. E Jeová também significa o Deus que existe, aquele que é. A palavra, o verbo ser. Aquele que é e é sempre. Ou seja, Ele é o que existe e Ele que traz à existência todas as coisas. Então você tem como parceiro Deus, que é o Deus que por aliança faz parceria, Ele compra as suas brigas, Ele luta as suas guerras, Ele vai com você. Ele vai com você onde for preciso. Ele vai no Egito para resgatar você. Ele vai até o meio do pecado para resgatar você. Ele vai ao inferno para resgatar você. Efésios capítulo 4, quando fala que Jesus subiu alto, às grandes alturas, mas subiu até embaixo da terra, aos lugares mais baixos da terra, para declarar que Ele é Senhor. Jesus foi até o inferno, entre a morte e a ressurreição, entre a sexta e o domingo. Ele foi ao inferno para declarar: eu morri na cruz e venci, eu sou Senhor. E se for preciso, Ele vai até o inferno para resgatar os seus. Deus vai aonde for preciso para ter você. Mas você que tem que levantar e ir com Ele. Amém, gente? Uau! Que coisa é essa? Que Deus lindo, que Deus maravilhoso. Deus Jeová. Entrega ao Senhor. Lugares altos, olha para o céu. Não olha para a treva, não olha para o problema, não olha para o pecado, não olha para os tentadores, olha para o céu. Amém, gente? O texto está dizendo isso. Olha para o alto, porque do alto vem a salvação. Uma vez eu estava, quando eu morava aqui, onde eu moro hoje também, mas morava no primeiro apartamento que nós moramos aqui na cidade, eu ia para a sacada, e eu ficava orando por Cornélio. Aí ficou olhando. E orando pela cidade. Faço isso hoje ainda. Oro pela cidade, clamando a presença de Deus, o reino de Deus. Só que, às vezes, vem à mente uma dificuldade. Aí você lembra de uma luta ali, você lembra de um problema ali, você lembra de um problema acontecendo com uma família tal, com uma igreja tal, com um governo, com não sei o quê. E você, olhando para a terra,
Eu fiquei olhando para a terra e orando e clamando, e clamando, e clamando pelo Senhor, ao Senhor para abençoar a cidade, e olhando para a cidade, embora bonita, Cornélio é uma cidade bonita, embora olhando para a cidade, havia uma insegurança, havia uma coisa flutuante assim, porque as coisas pareciam que não estavam perfeitas, e de fato nenhum lugar aqui na terra vai ser tão perfeito. Então, mas eu estava olhando isso. Aí no meio da oração, eu clamando pela cidade, e no momento que eu parei para respirar, eu levanto os olhos, o céu limpo, azul, lindo, organizado, harmonizado. Deus está no seu trono, não está estressado, não está ansioso, não está nervoso, está lá. O céu absolutamente harmonioso, está tudo no seu devido lugar, e Ele continua sendo Deus, Ele continua sendo soberano, e Ele continua conduzindo a história. Aqui embaixo as coisas estão meio confusas, mas lá no céu, no Senhor, da onde vem o socorro, da onde vem o poder, está tudo organizadinho, tudo bonitinho, tudo certinho. O que é que o texto está dizendo quando ele usa um simples pronome, al, em hebraico? Olha para cima, aponta para o alto, olha na direção onde Jeová reina, olha lá para o Senhor, e fixa no alto, porque é lá que você vai depositar as suas esperanças, é de lá que virá a salvação, é de lá que virá o socorro, é de lá que virá o milagre, é de lá que virá o poder, é de lá que virá. Mas você tem que estar com os teus olhos focados no alto. Não olhe o problema, olha de onde vem o poder para solucionar o problema. Você foca no lugar certo, aí o poder vem. Amém, queridos? Vou continuar aqui. Como é que você faz isso? Pela oração. A oração nos projeta para o alto. Não importa onde você esteja, no lugar, não importa a situação que você esteja, como é que você acessa o céu? Pela oração. Você viaja e chega lá no santíssimo lugar da presença de Deus pela oração. Você transcende tudo, você vai acima de tudo. As confusões estão aqui embaixo, mas você acessa um lugar da onde provém o poder e a transformação e a salvação, da onde vêm os decretos. Amém? Da onde o Senhor dá um comando e as coisas são. Você vai lá, você não consegue tocar em alguns corações aqui, você não consegue mudar algumas estruturas aqui embaixo, então você acessa aquele que pode tocar nas estruturas. Você acessa o coração daquele que pode tocar nos corações aqui embaixo. Você vai para o lugar certo. Eu não consigo mexer em muita coisa aqui, mas eu vou falar com aquele que pode. Com aquele que mexe os corações, que mexe as vidas, que reestrutura as coisas, que arranca aquilo que precisa ser arrancado e lança fora. Deus age. Amém, gente? A palavra é essa. Ao Senhor. Aí, entrega ao Senhor o teu caminho. E a palavra caminho aqui, evidente, não é movimento, mas são todas as áreas da sua vida. Pode ser traduzido como caminho, estrada, distância, jornada, as maneiras, a nossa conduta, a nossa vida, a minha trajetória profissional, a minha carreira profissional, os meus negócios, a minha empresa, a minha família, ok? Pode ser tudo isso aí. E pode ser o curso da nossa vida e pode ser também as questões pessoais, morais, o meu caráter. Tudo isso está envolvido na palavra caminho, na palavra derek, em hebraico. Tudo está dentro disso. Eu posso entregar para o Senhor tudo, absolutamente tudo. Tudo. Como está seu casamento? Entrega para o Senhor. Mas aí busca graça e sabedoria para ajustar o teu casamento aos padrões do céu. Amém? Isso é um esforço que nós precisamos expender também. Né? Senhor, estou entregando para o Senhor meu casamento. No segundo seguinte, vai estar tudo resolvido? Não. Mas quando você entrega algo para o Senhor, mas você ainda é casado, você tem a responsabilidade do casamento, agora você
tem a graça e o poder de Deus, sim, que vem do céu sobre vocês. Mas você faz parceria, você entra como parceiro de Deus na restauração do seu casamento. Então você trabalha para ajustar o seu relacionamento, você trabalha para ajustar as finanças, você trabalha para fazer uma boa gestão financeira da sua casa, você vai atrás de saber como é que faz uma boa gestão da saúde emocional da minha esposa, da tua, né? Da minha cuido eu, né? Você vai saber como é que você faz uma boa gestão da saúde emocional dos teus filhos, como é que você vai fazer uma boa gestão da saúde física da tua casa, da tua família. Vai continuar comendo e bebendo muitas coisas que não fazem bem. Faça uma melhor gestão da tua vida, da tua própria saúde física, da própria saúde espiritual. Então, Senhor, estou entregando meu casamento para o Senhor. Isso significa que você vai passar a orar com toda a casa, passar a orar com toda a família, e vão clamar ao Senhor juntos. Então você vai trabalhando para ajustar a sua casa ao padrão do céu. Amém, gente? Ou então, alguns, pastor, estou orando pela minha casa, mas há 1 ano e meio, e não houve uma mudança sequer. Né? O que você devia estar fazendo que não está fazendo? Né? Mira a pergunta na pessoa certa. O problema não está em Deus. De repente, Deus que gosta de fazer milagre, Deus que gosta de falar, Deus que gosta de manifestar, Deus faz essas coisas. Agora, a gente tem que responder e entrar como parceiro dele, nos movimentando na direção de colocar os nossos galaus que precisam sair, mas colocar todo o curso da nossa vida nas mãos dele. Amém? Como é que você faz isso? Pela oração e trabalho. Se envolve tudo. Aí, tem uma palavra que é aqui, confia nele e o mais ele fará. Isso é coisa maravilhosa. Confiança. A confiança é como quem tem absoluta certeza. O texto, a ideia dessa palavra confiança é, você orou, você confiou, você depositou isso tudo na mão de Deus, agora relaxa, porque Deus está trabalhando, Deus vai trabalhar, Deus vai movimentar o que precisa movimentar para fazer a vontade dEle entrar em execução, vir à existência. Isso é coisa linda, maravilhosa. Agora, e o mais Ele fará. A palavra fará aqui é linda, é poderosa. A palavra azar. Primeiro que a palavra está num tempo verbal do imperfeito. E o imperfeito, porque, deixa eu explicar isso para você, porque é importante. O imperfeito no hebraico, ele também pode ser traduzido para outras línguas, colocando o verbo no tempo futuro. Está comigo? Posso continuar? É um pouco diferente a ideia do imperfeito em português. Porque em português, o verbo no tempo imperfeito, o pretérito imperfeito é uma ação que não foi completada, mas que aconteceu no passado. Por isso o verbo está no tempo passado, está no tempo pretérito perfeito. Né? Eu comia o meu almoço quando a Cecília chegou. Há uma ação em movimento que ela não se completou, pelo menos a frase não diz que ela se completou, né? Mas que aconteceu no passado. Eu estou explicando estou contando isso para alguém. Então, é uma ação que se completou no passado, certo? Isso é pretérito. Eu comerei quando a Cecília chegar. Eu estou usando o verbo no tempo futuro. Mas em hebraico, eu posso usar o verbo no tempo imperfeito para me referir a uma ação que vai ser realizada no futuro. Por quê? No caso de Deus, é uma coisa maravilhosa. No caso de Deus é o seguinte, quando eu oro e coloco uma questão para o Senhor, Ele começa a trabalhar e Ele vai movimentar as coisas. Ele começa a trabalhar, Ele vai movimentar as coisas no meu presente, Ele vai usar as coisas do passado, Ele vai trabalhar no meu presente para preparar aquela ação completada no futuro. Ele começa a trabalhar e Ele vai completar essa ação. Isso significa o seguinte, você ora, coloca tudo na mão de Deus, coloca a tua família na mão de Deus, os teus negócios na mão de Deus, a tua alma, o teu coração, tudo nas mãos de Deus, confia nele. E a palavra de Deus está dizendo para mim e para você, quando você faz isso, Deus começa a trabalhar,
Deus trabalha, o nosso Deus trabalha. Ele não está apenas ouvindo o que você tem para dizer, e ouvindo, e sabendo, e olhando para saber o que é que você está fazendo de bom e de ruim. Não, é parceria. Quando você ora e entrega para o alto as tuas questões, você ativa o braço poderoso de Deus. Deus movimenta os anjos, Deus movimenta o seu espírito, Deus movimenta o céu, Deus movimenta as pessoas. Ele coloca todo mundo em funcionamento, e Ele começa a produzir as verdades, as coisas que Ele quer trazer à existência, a respeito daquilo que você está colocando nas mãos dEle. Amém, gente? O nosso Deus trabalha. O nosso Deus trabalha a nosso favor. Coloca os jovens nas mãos dEle. Coloca os seus filhos nas mãos dEle. Senhor, eu confio meus filhos nas tuas mãos. Fala ao coração. Conduz eles para a tua vontade. Ok, é como se Deus falasse: ok, eu estava esperando você me pedir isso. Agora eu vou começar a trabalhar. Pau! Começa a trabalhar com o coração, começa a trabalhar com as memórias, começa a trabalhar com o momento presente na vida deles, e vai preparando uma realidade que tem a ver com a vontade de Deus para um futuro. A ideia do imperfeito é o seguinte: é uma ação continuada, uma ação que não tem data certa para finalizar, mas só vai finalizar quando a obra for completada. Ai meu Deus, eu não sei se vocês ficam empolgados como eu fico, quando eu vejo uma verdade bíblica dessa, uma verdade da palavra de Deus, como isso é forte, como isso é poderoso, como isso revela o amor do nosso Deus para com a gente. Meu Deus do céu, obrigado Senhor, porque o Senhor trabalha, a gente ora e o Senhor se põe em ação. Isso é maravilhoso, isso é maravilhoso. Daí a força do texto, Al El Shaddai, Al Jeová, lança para o alto, joga para o alto o tempo inteiro as coisas. Põe na mão de Deus todas as tuas questões, põe na mão de Deus os teus projetos, põe na mão de Deus os teus sonhos, põe na mão de Deus tudo que você quer, tudo que você sonha, tudo que você almeja, tudo que você deseja. Põe na mão de Deus e confia, e começa a ajustar as coisas para o padrão do reino dos céus. Aí você faz uma parceria com Deus, Deus começa: vá, anjo para lá, faz isso, pá, 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 pá. Um exército se movimenta para atender a tua oração. Que coisa linda, que coisa maravilhosa. Por isso somos o povo de Deus, por isso somos o povo do milagre, o povo da ação de Deus, o povo do sobrenatural. Nós somos o povo do sobrenatural. Amém, queridos? E assim termina o texto, e eu finalizo essa palavra pensando também na ceia, pensando no que significa a ceia, pensando no que Jesus veio aqui, encarnou, para fazer a nosso favor. Todo o trabalho, todo o esforço, amados, quem planejou a salvação foi Deus. O nosso Deus trabalha, e Ele quer parceiros. E você na tua vida não precisa se sentir sozinho. Você não precisa se sentir isolado, você não precisa se sentir esquecido, você não precisa se sentir afastado, você não precisa se sentir desassistido. O nosso Deus é um Deus de aliança, e Ele não quebra as alianças que fez conosco. Ele não quebra. Agora, o povo da aliança é a igreja. Você precisa da igreja. Reginaldo falou isso domingo passado. Você precisa da igreja. Você precisa estar junto com o povo da aliança. Um povo que experimenta o poder de Deus. Um povo que experimenta um Deus que trabalha, que não fica sentado esperando ofertas e sacrifícios. Não. O nosso Deus é que se moveu do céu para nos resgatar. Ele criou o plano da salvação, Ele enviou Jesus Cristo. Ele, há 2000 anos atrás, fez Jesus nascer do Espírito, num ventre de uma Maria. Ele veio à existência, cresceu, e
na sexta-feira, ou na quinta-feira da Páscoa, da semana da Páscoa, Ele está ceando com os seus discípulos. E Ele lembra de uma coisa muito importante, que todas as alianças que Deus fez com o seu povo estavam ratificadas nele. E o povo da aliança passaria a celebrar esta aliança para lembrar que o nosso Deus tem uma aliança conosco e nós temos uma aliança com Ele e nós somos parceiros. Ora e espera para ver o que Deus vai fazer, mas se junta para Ele junta com Ele na resposta. Geralmente a pessoa que ora, ainda mais quando a gente ora por nós mesmos, nós somos também parte da resposta. Você se junta a Ele. Se Deus falar para mudar alguma coisa, muda. Mudar a conduta, muda. Corrigir conduta, corrige. Então a gente entra em parceria. E Jesus está lembrando disso. A parceria é tão séria e tão forte. A fidelidade de Deus é tão grande nessa parceria, que como Jesus dissesse, ó, por isso que eu estou aqui, eu sou o pão. Eu vou ser moído. A semente é colhida, é moída, é misturada com água e com sal. Eu vou ser moído na cruz por vocês. Deus já fez toda a obra que precisava. E agora, o povo da aliança segue experimentando a comunhão com Ele, numa parceria maravilhosa que vai nos levar até a eternidade.